Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Esse é um vídeo mais adaptado que eu quero conversar com vocês aqui. E nós temos algumas informações que, olha, meus amigos, vou falar uma coisa para vocês. A profecia está se cumprindo. A profecia está se cumprindo. Pô, Neto, que isso, cara? Que história de profecia que é essa? Que parada esquisita que é essa? Eu estou falando para vocês. Eu puxei esse vídeo aqui justamente para conversarmos sobre isso. Mais uma vez eu vou reiterar. Eu temo pelo futuro do Palmeiras. Gostaria, antes de mais nada, aí, mandar um abraço aí ao meu cunhado, o João, que ele é um torcedor do São Paulo e sempre acompanha a gente aqui. Então, obrigado pelo apoio aí sempre, meu querido. Tamo junto, tá? Meus amigos, é o seguinte. Provavelmente vocês já viram as repercussões do futebol dessa tarde. Tá saindo em todos os programas esportivos aí. Lembra de quando a Leila falou sobre o progresso da SAF no futebol brasileiro? Aquela fala dela ela não foi por acaso. Na verdade, aquela fala dela coincide também com a fala do presidente do Flamengo, recente. Também não foi por acaso. Esses caras, esses dirigentes que fazem parte aí do business, em geral, são gestores de empresa, gestores hoje de clube de futebol, eles têm mais informação que a gente aqui, que tá no dia a dia. Porque nem tudo que acontece nas reuniões a quatro paredes chega na gente. Nem tudo que acontece no mercado futebolístico chega na gente. E ele falou que até 2029 ele acredita que todos times do futebol brasileiro serão SAFs, exceto o Flamengo. A Leila, ela tem uma aproximação com o Vasco cada vez mais frequente. Veja bem, há 2 anos atrás eu fui para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro eu fiz alguns vídeos. E eu lembro exatamente desse vídeo, que isso é algo que me marca muito. Eu fiz um vídeo falando da aproximação da Leila Pereira do Vasco. E de que num futuro próximo, eu falei no vídeo, a Leila iria avançar de alguma forma com o Vasco. Teve um empréstimo da Crefisa, que liberou 80 milhões de reais em juros baixíssimos para o Vasco. E agora a notícia que nós temos é de que o Vasco SAF está sendo negociado. Que as conversas estão sendo realizadas com o presidente do Vasco, Pedrinho, e aguarda também alguns trâmites judiciais paralelamente a tudo isso. E adivinha quem que é o comprador do Vasco? O filho do José Roberto Lamacchia. Ele não é filho da Leila. Vi algumas pessoas aí confundindo. Ah, o filho da Leila tá comprando. Não. Ele é filho de um casamento anterior do Lamacchia, de um outro casamento. Ele não é filho da Leila. O filho dele, ele tem negócios. Vários negócios aí. Fora do futebol. E ele não trabalha junto. Para sermos justos aqui também na informação, ele não trabalha junto com o pai nem com a mulher do Lamacchia, a Leila. O negócio dele é totalmente independente da família dele. Só que, meus queridos, vocês acham mesmo que a Leila vai comprar o Vasco para correr o risco aí de estabelecer-se no futebol brasileiro um conflito de interesse? Sendo que o Lamacchia hoje é conselheiro do Palmeiras. A Leila hoje é presidente do Palmeiras. Então eles precisam de uma outra via. Isso é óbvio. Só não enxerga quem não quer. Tem gente falando na internet aí, ó, tá vendo? Não tem nada a ver. Meu amigo, não seja inocente. Não seja inocente. Uma mudança de estatuto hoje no Palmeiras vai permitir a gestão da Leila seguir até 2030. De 2026 até 2030 tem muita água para correr debaixo dessa ponte. E eu falo uma coisa para vocês. Eu acredito que o Vasco vai se fortalecer porque os caras vão injetar dinheiro. O Palmeiras, ele foi um laboratório, a priori, da Leila Pereira e de seu marido. Agora, eles vão colocar o mesmo modus operandi em prática no Vasco. Eles vão colocar o mesmo modus operandi em prática no Vasco. Então, não é brincadeira quando a gente vem aqui e fala
Ninguém está falando, sabe, palavras ao vento. A gente está falando o que é a nossa leitura, que tudo bem, a gente pode errar, mas que pode estar muito próximo de acontecer. Essa tentativa de terceiro mandato por parte da presidente do Palmeiras, a Leila, ela tem um motivo, ela não é à toa. Porque do dia para a noite ela decidiu o terceiro mandato. E ela está conseguindo apoio. Ela está cavando apoio para isso. Inclusive, ela tem apoio de pessoas dentro do Palmeiras que quase destruíram o clube, tá? Os caras que ela fazia discurso contra a velha gestão, a velha política que quase afundou o Palmeiras e várias vezes a Leila falou sobre isso. É que se não fosse eu aqui, ela tá querendo o apoio dos caras agora. Por que vocês acham que ela tá articulando tudo isso? Para mim existe um motivo muito claro. Ela quer fazer o eixo Rio-São Paulo. A presidente do Palmeiras, ela quer fazer o eixo Rio-São Paulo. Ela quer que o grupo da família dela, do marido dela, seja dono do eixo Rio-São Paulo esportivo. Porque eles enxergaram nisso uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de ter prestígio, uma máquina de popularidade. Quando eu falo para vocês que eu temo pelo futuro do Palmeiras, tá aí uma das notícias. E se alguém olhar e falar assim, não tem nada a ver. Você é muito inocente, irmão, se você realmente acredita que não tem nada a ver. Tem gente achando que isso é uma brincadeira. Tem gente achando que a gente tá sendo profeta de Apocalipse. Mas a profecia que até a própria Leila fez, viu? Não foi só o presidente do Flamengo que fez, não. A própria Leila fez. Ela tá se cumprindo. E até 2030 vai haver uma tentativa da criação do Palmeiras SAF. E adivinha quem que vai querer comprar? Pode escrever. Pode escrever o que eu tô falando. Você já sabe a minha opinião sobre isso. É isso. Coloca nas opiniões aí o que você acha sobre tudo isso. E lamentavelmente, isso indica um passo. O Palmeiras não tem nada a ver com o Vasco hoje. Mas a família da Leila tem a ver, sim, com o mundo esportivo. Não é por acaso. Um cara que nunca atuou no setor esportivo, do nada, quero comprar o Vasco. Por quê? Se ele nunca atuou no setor esportivo. Porque ele viu. E ele tem pessoas ali com know-how de conhecimento sobre a capacidade de lucro do futebol. Tá bom?